A Escritura nos alerta sobre a chegada de um sistema de controle jamais visto pela humanidade. Esse sistema, liderado pelo Anticristo, exigirá uma fidelidade absoluta e punirá severamente quem se recusar a se submeter às suas regras. Muitas pessoas se perguntam: como será possível identificar aqueles que rejeitam a adoração da figura da besta? Embora as Escrituras não detalhem todos os aspectos, podemos interpretar os sinais proféticos e analisar o que o mundo real nos mostra para compreender a gravidade do que está por vir. Ao longo da história, já testemunhamos como regimes autoritários impõem obediência por meio de vigilância, delação e compromissos públicos de fidelidade. O sistema do Anticristo agirá numa escala inédita para exigir adoração e submissão completa. Hoje, governos já contam com tecnologias avançadas de monitoramento. Imagine um cenário onde as pessoas sejam forçadas a demonstrar publicamente sua lealdade a esse sistema maligno. Esse é o cenário descrito no capítulo 13 do livro de Daniel, que também fala de um poder opressor que exigirá obediência total. Daniel 7:25 destaca que este poder perseguirá os santos, mudará os tempos e a lei, e tentará fazer com que todos os sirvam. O inimigo tomará a frente, buscando louvor e adoração como nunca antes. A ilusão espiritual será tão intensa que quem resistir não será apenas ignorado, mas cruelmente perseguido. O sofrimento desse tempo será algo nunca visto antes na história humana. Num mundo onde a verdade será silenciada e o engano prevalecerá, permanecer firme em Jesus custará muito caro. Será uma época de angústia profunda, na qual até familiares, amigos e vizinhos poderão trair aqueles que escolherem permanecer fiéis a Deus. Em Daniel 3:16-18, vemos exemplos de quem preferiu sofrer a adotar a adoração falsa, demonstrando coragem mesmo diante da ameaça de morte. Assim como os santos de Daniel foram obrigados a enfrentar a fornalha, todos serão pressionados a aceitar sinais de fidelidade, uma marca ou símbolo para participar da vida econômica e social. Isso aponta para a implantação de um sistema financeiro global, controlado pelo Anticristo, que governará toda a economia do mundo. As novas tecnologias financeiras que estão surgindo atualmente, como moedas digitais, sistemas de identificação biométrica e inteligência artificial, são sinais claros do que está por vir. Imagine uma sociedade sem dinheiro físico, onde todas as transações são monitoradas e controladas. Nessa realidade, não será possível realizar compras ou movimentações financeiras de forma privada. O acesso a recursos básicos como comida, água, transporte e saúde estará condicionado à obediência ao sistema. Muitos acreditam que poderão se esconder e viver à margem desse controle, mas as Escrituras nos alertam que isso será inviável. O domínio do Anticristo abrangerá todos os aspectos da vida, garantindo um controle absoluto. Embora alguém tente negociar fora do sistema oficial, a ausência de reconhecimento legal limitará severamente suas possibilidades. Quem rejeitar o sinal imposto será excluído da sociedade, incapaz de participar das atividades econômicas e sociais, praticamente isolado. Essa realidade não é mera especulação, a tecnologia necessária para esse controle já está sendo implementada. Moedas digitais emitidas por bancos centrais, reconhecimento biométrico e vigilância com inteligência artificial estão preparando o terreno para o controle total predito em Apocalipse. Em algumas partes do mundo, sistemas de crédito social já limitam liberdades baseados no cumprimento de normas estatais. O que vemos hoje é apenas o começo de um sistema global completo sob a autoridade do Anticristo. A humanidade caminha para um tempo onde uma única entidade usará identificação digital, reconhecimento facial e monitoramento em massa para controlar não só ações e transações, mas até pensamentos. Quem recusar a marca será excluído. Sem contas bancárias, empregos formais ou condições para pagar despesas básicas. A única escolha será ceder ou pagar o preço máximo.
Muitos minimizam a gravidade espiritual de aceitar essa marca. Não é somente uma questão econômica, mas uma decisão de eternidade. Em Hebreus 10, 26, 27, lemos que quem rejeita Cristo após receber o conhecimento da verdade enfrenta julgamento severo, sem esperança de arrependimento. Aceitar a marca é um ato definitivo de fidelidade a Satanás, e não algo que se faz sem consciência. O engano será tão forte que muitos justificarão essa escolha, acreditando ser necessária para sobreviver e ter paz. As consequências desse ato mostram o quanto Deus rejeita tal lealdade. Diferente de outros pecados que podem ser perdoados, este é um desafio irreversível contra o Senhor. Em Marcos 9, 43, 48, Jesus fala sobre o perigo de pecar gravemente e das consequências eternas, alertando sobre a severidade do castigo divino. O julgamento para aqueles que aceitarem a marca será terrível. Beberão da ira pura de Deus, sem chance de redenção. Essa é a única decisão que garante condenação eterna, sem volta. Isso deve fazer todo cristão refletir seriamente. A ira de Deus nunca é despejada sem motivo, e suas advertências são firmes e sérias. Tomar essa marca significa renunciar para sempre à sua misericórdia e declarar lealdade ao mal. O que impressiona é que, mesmo cientes disso, muitos aceitarão essa marca. É algo difícil de compreender, mas está claro que quem se submeter a esse sinal estará fora da salvação. Por isso, Satanás usará engano, pressão e coerção para forçar a obediência. Mas o povo de Deus deve se manter firme, lembrando que nenhuma aflição terrena se compara à tragédia eterna de ser lançado no juízo final. Embora eu creia que os verdadeiros seguidores de Cristo serão arrebatados antes do período da grande tribulação, é fundamental reconhecer que os tempos atuais, os últimos dias, estão repletos de enganos e falsidades. Você pode aceitar a ideia do arrebatamento acontecendo durante ou após a tribulação, mas independentemente dessa visão, uma coisa é certa: estes tempos finais serão marcados por muita confusão espiritual. Rejeitar o sinal da besta significa fazer uma escolha consciente por Deus, mesmo que isso custe a vida. As profecias bíblicas foram dadas para nos preparar, não para nos amedrontar. Precisamos encarar esses alertas com seriedade e estar sempre vigilantes, prontos para o que vier. A enganação nesses tempos será tão intensa que até mesmo os escolhidos poderiam ser enganados, se não fosse a proteção e a graça divina. Por isso, é essencial que estejamos firmados na palavra, na oração constante e guiados pelo Espírito Santo. Este é o momento de fortalecer nossa fé, cultivando uma comunhão profunda e firme com Jesus. Só por meio dele podemos escapar do juízo que se aproxima. Em João 10, 27, Jesus diz: "Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem." É nesse relacionamento que está nossa segurança e esperança. Vivemos numa era onde a linha que separa o humano da máquina está desaparecendo rapidamente. Há poucos anos, a ideia de manter um relacionamento afetivo com uma inteligência artificial parecia algo de ficção científica ou até mesmo motivo de piada. Mas hoje, isso está se tornando uma realidade, impulsionada por uma das figuras mais influentes do nosso tempo, Elon Musk. Atualmente, Elon Musk não está apenas desenvolvendo veículos elétricos ou explorando o espaço. Ele está moldando a forma como as pessoas experimentam suas relações interpessoais. Sua nova plataforma de relacionamentos com inteligência artificial, chamada Grok Companions, permite que usuários criem vínculos emocionais e até mesmo flertes com personagens digitais. Esses companheiros virtuais, como a Nia, uma namorada digital estilo anime, e Valentine, uma inteligência artificial masculina inspirada em figuras românticas, são programados para entender suas preferências, espelhar suas emoções e retribuir seu afeto. Mas não se engane, isso não é amor verdadeiro. É uma ilusão criada. Em 1 Timóteo 4:1,
lemos que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. O que Grok oferece é uma falsa sensação de intimidade, uma substituição artificial dos relacionamentos reais, aqueles que envolvem sacrifício, paciência e amor genuíno, o tipo de amor que Deus deseja para nós. Isso representa a adoração da facilidade, a adoração do ego. E a situação piora. Grok usa um sistema onde quanto mais você interage, mais níveis do relacionamento são desbloqueados, levando possivelmente a comportamentos viciantes e prejudiciais. Isso é um reflexo da idolatria espiritual. Quanto mais se alimenta, mais exige. Não se trata apenas de tecnologia, mas de um engano profundo, uma preparação espiritual para o sistema da besta. Um mundo onde a verdade será distorcida, a intimidade será artificial e os sentimentos serão fabricados. Por isso Jesus nos alertou em Marcos 13:22 que surgiriam falsos sinais e milagres para enganar, se possível, até mesmo os escolhidos. Estamos vendo as profecias se cumprirem rapidamente. E o inimigo não aparece com chifres ou fogo, mas através de aplicativos, algoritmos e avatares digitais. É hora de despertar. Em 2 Timóteo 3:1-2, somos avisados. Sabe isto. Nos últimos dias surgirão tempos difíceis, pois as pessoas serão egoístas e amantes de si mesmas. Pense bem. No mundo onde o amor é construído com inteligências artificiais, não estamos verdadeiramente amando outra alma feita à imagem de Deus. Estamos apenas nos apaixonando por um reflexo dos nossos próprios desejos e anseios. Esses vínculos artificiais não nos desafiam a crescer, a fazer sacrifícios ou a perdoar. Eles apenas refletem o que queremos ouvir e sentir. Isso não é amor genuíno, mas uma forma de idolatria voltada ao próprio ego. Agora, vamos falar sobre a velocidade com que a inteligência artificial está evoluindo. Elon Musk não está somente criando namoradas digitais. Ele está impulsionando o desenvolvimento de modelos avançados de linguagem, agentes inteligentes e sistemas de aprendizado que aprendem, se ajustam e se transformam em tempo real. O foco parece ser o avanço a qualquer custo. Mas precisamos perguntar: qual será o custo para a alma humana? Essa expansão da inteligência artificial não é algo neutro. Está criando uma estrutura digital que, num futuro próximo, poderá monitorar, manipular e controlar populações inteiras. Em Daniel 7, somos alertados sobre um tempo em que um poder dominará todas as áreas da vida humana, impondo regras que afetarão até mesmo as transações diárias. Durante muito tempo, muitos se perguntaram como seria possível um controle tão absoluto sobre as pessoas. Mas hoje, com inteligência artificial vigiando cada compra, rastreando o que falamos, escaneando nossos rostos e até antecipando nossos comportamentos, essa profecia parece mais próxima do que nunca. Estamos, de fato, construindo o sistema que permitirá o domínio do adversário. E então, temos o Neuralink, o projeto mais polêmico de Elon Musk, um chip cerebral que promete conectar nossos pensamentos diretamente à internet. Para alguns, isso parece um avanço para ajudar pessoas com deficiências, curar doenças ou melhorar a aprendizagem. Mas para quem observa com atenção, trata-se de algo muito maior que progresso médico. É o primeiro passo para a fusão direta entre a consciência humana e as máquinas. Lembremos de como está escrito em Salmos 139:14. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Nossas mentes, pensamentos e espírito foram criados de forma única, à imagem de um Deus santo e perfeito. E agora cogita-se implantar um chip nessa criação sagrada, um dispositivo capaz de alterar pensamentos, receber comandos e enviar dados diretamente ao cérebro. Não se trata apenas de melhorar o corpo, mas de mexer com a própria essência do que significa ser humano.
E a Escritura não nos adverte contra esse tipo de manipulação? Quando entregamos o controle de nossa mente às máquinas, quem realmente decidirá o que pensamos? Quem estabelecerá o que é verdade ou mentira? O que acontecerá quando a fé for vista como um defeito e a obediência a Cristo for considerada rebeldia contra o sistema? Este não é o momento para permanecermos espiritualmente adormecidos. Não podemos navegar distraidamente pelas notícias, como se tudo isso não tivesse significado. As profecias estão se cumprindo com velocidade. Inteligência artificial, interface cérebro-computador, relacionamentos digitais, tudo isso já está presente e só vai se intensificar. Como em Provérbios 1:5, que nos ensina: o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Ao observar o mundo atual, fica claro que o aumento do conhecimento está acontecendo como nunca antes. A evolução tecnológica é visível e impactante, mudando nossa realidade a passos largos. Pense no smartphone, um aparelho tão indispensável que sua ausência hoje parece impossível. No entanto, nem faz tanto tempo assim que ele sequer existia. De maneira semelhante, os sistemas de GPS substituíram os antigos mapas de papel, transformando completamente a forma como navegamos pelo mundo. Estamos vivendo numa era em que o conhecimento não cresce apenas devagar, mas explode em uma taxa exponencial inacreditável. Essa velocidade de avanço tecnológico pode causar temor, principalmente no que diz respeito à inteligência artificial. A inteligência artificial evoluiu tanto que agora pode criar vídeos tão realistas que é difícil distinguir se são verdadeiros ou falsos. Além disso, é capaz de reproduzir a voz de qualquer pessoa com uma fidelidade impressionante. Devido a esses avanços, estamos caminhando para um tempo em que não poderemos confiar inteiramente no que vemos ou ouvimos. À medida que a inteligência artificial se desenvolve, a linha entre o que é real e o que foi fabricado se torna cada vez mais tênue, criando um mundo onde nossos sentidos poderão não ser mais confiáveis. Imagine o impacto disso na próxima década. O poder da inteligência artificial para alterar nossas percepções e realidades é imenso. Alguns até chamariam isso de cenário apocalíptico. Isso nos leva a Ray Kurzweil, um nome conhecido por suas visões futuristas e pela previsão do crescimento acelerado da tecnologia. Kurzweil é um inventor, escritor e futurista renomado, cujas previsões tecnológicas se mostraram surpreendentemente corretas ao longo dos anos. Ele antecipou a era dos smartphones e o fato de que um computador venceria um humano no xadrez, previsões que se cumpriram. Sua autoridade no campo da inteligência artificial é amplamente reconhecida. Suas previsões mais recentes não devem ser subestimadas. Em seu livro mais novo, A Singularidade Está Próxima, ele apresenta várias afirmações audaciosas. Prevê que até 2045, humanos e inteligência artificial se fundirão, dando origem a ciborgues imortais. Esse fenômeno, chamado singularidade, significa que a inteligência artificial ultrapassará a humana, mudando radicalmente a condição humana. Kurzweil imagina um futuro em que nanotecnologia permitirá expandir nosso cérebro por meio de neuroníons virtuais na nuvem, mesclando a inteligência humana com a artificial de forma profunda. Para ele, esses avanços representam o capítulo mais excitante da história da humanidade. Uma das previsões mais controversas é a possibilidade de usar inteligência artificial para ressuscitar entes queridos. Ele acredita que até o fim da década de 2020 será possível criar simulações digitais extremamente realistas de pessoas falecidas, que podem até se tornar corpos vivos com o tempo. Além disso, Kurzweil prevê um aumento gigantesco na inteligência humana. Depois de 2029, será possível conectar nosso neocórtex à nuvem, multiplicando nossa capacidade cognitiva milhões de vezes. Essa integração com as máquinas fará da inteligência artificial não uma rival, mas uma extensão do ser humano,
desfocando a linha que separa homem e máquina. Outro conceito ousado é a imortalidade até 2030. Ele acredita que avanços em inteligência artificial e biotecnologia permitirão que a medicina prolongue a vida mais rápido do que o envelhecimento possa tirá-la. Isso será impulsionado por testes clínicos acelerados conduzidos por simuladores biológicos baseados em inteligência artificial, levando a descobertas revolucionárias em medicamentos e tratamentos para a longevidade. Kurzweil também prevê que a vida será mais acessível e fácil graças à tecnologia. Robôs serão capazes de erguer prédios altos rapidamente com auxílio de impressoras 3D, reduzindo custos. Avanços em inteligência artificial e tecnologia solar tornarão a energia renovável muito mais acessível. E a automação na mineração diminuirá o custo de extração de matérias-primas. Na década de 2030, ele prevê que o luxo será algo relativamente barato. No setor de entretenimento, Kurzweil imagina nanotecnologia que aumentará nossos cérebros para experimentar os pensamentos e emoções de outras pessoas. Essa interconexão revolucionará o consumo e a criação de entretenimento, tornando tudo imersivo e compartilhado. Ao refletirmos sobre essas previsões e os avanços da inteligência artificial, é essencial pensarmos nas implicações maiores. A fusão entre humanos e inteligência artificial levanta questões profundas sobre identidade, autonomia e o que realmente significa ser humano. Também nos lembra das profecias bíblicas sobre os últimos tempos e a ascensão do Anticristo. Em Daniel 7, 23-25, lemos sobre um poder que surgirá para dominar as nações e agir com arrogância contra Deus, perseguindo o povo fiel e alterando tempos e leis. À medida que nos maravilhamos com esses avanços, não podemos ignorar os aspectos sombrios, principalmente a combinação da inteligência artificial com sistemas de vigilância. Essa união está criando um nível de controle assustador, muito semelhante àquele descrito em Apocalipse 13, onde o Anticristo exerce domínio absoluto. A vigilância moderna é onipresente. Hoje, câmeras estão espalhadas por todos os lugares. Espaços públicos, locais de trabalho e até mesmo dentro de nossas casas. Mas esses dispositivos não são apenas gravadores passivos graças à inteligência artificial. Eles analisam dados ativamente. A inteligência artificial aumentou a capacidade desses sistemas, tornando possível monitorar, analisar e até prever comportamentos humanos em tempo real. Essa evolução tecnológica prepara o caminho para um controle que nunca antes foi visto na história. Sistemas de vigilância equipados com inteligência artificial realizam análises comportamentais e detectam anomalias com precisão impressionante. Eles rastreiam movimentos, identificam padrões e percebem desvios que podem indicar ameaças ou atividades suspeitas. Imagine andar na rua e cada passo seu ser monitorado e avaliado. Se você agir de forma diferente do esperado, talvez demonstrando nervosismo ou ansiedade, pode ser marcado como uma pessoa sob suspeita. Esse grau de vigilância pode ser facilmente manipulado pelo regime do Anticristo, abrindo caminho para um controle sem precedentes. Estamos testemunhando o surgimento do sistema do Anticristo. Além disso, outro avanço preocupante da vigilância com inteligência artificial é a detecção de emoções. Os sistemas modernos não reconhecem apenas rostos, mas também as emoções e expressões das pessoas. Isso permite que a inteligência artificial saiba não apenas quem você é, mas como você se sente. Imagine uma pessoa sem a marca do Anticristo caminhando nervosa pela rua. Câmeras com tecnologia para identificar emoções conseguem perceber sinais de ansiedade, o que pode levar à identificação e até à perseguição da pessoa observada. Essa capacidade traz à mente passagens como Daniel 7:25, que fala de um poder que perseguirá os santos e tentará mudar as leis e os tempos, mostrando um controle absoluto que pode ser facilitado por essas tecnologias invasivas. Drones autônomos, os olhos que vigiam do alto.
A inteligência artificial também transformou a tecnologia dos drones. Hoje, drones que funcionam sozinhos patrulham áreas inteiras sem necessidade de operação humana, oferecendo vigilância aérea constante. Eles conseguem cobrir grandes territórios, capturando imagens e vídeos em alta definição, podendo até seguir pessoas específicas, garantindo que ninguém escape da supervisão constante. A combinação da inteligência artificial com esses drones representa um avanço enorme em sistemas de vigilância, criando um cenário onde a privacidade se torna praticamente inexistente. Em Daniel 7, 23-25, lemos sobre um reino que exercerá domínio total sobre as nações, com poder para controlar cada aspecto da vida das pessoas. A aplicação da inteligência artificial em sistemas de vigilância nos aproxima dessa realidade profetizada, onde o controle do anticristo será completo e esmagador. Se este conteúdo tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal para não perder as próximas mensagens e compartilhe para que mais pessoas possam estar preparadas. Muito obrigado e até a próxima!